Em meio a tanto caos, somos chamados a ir em uma direção contrária ao que o mundo nos aponta. Somos chamados para subverter o mundo. Uma voz nos orienta e nos incita a nos transformar através de um novo pensamento, uma renovação, uma nova visão. Uma voz nos indica outra direção. Ele é o próprio caminho. Qual a sua direção? O que te impulsiona a prosseguir? Deus quer nos oferecer algo novo. Deus nos oferece algo que o mundo não consegue nos proporcionar. Ele quer nos fazer conhecedores da sua boa, perfeita e agradável vontade. Você está preparado para ser avivado por Deus? Começa agora o Congresso Aviva-nos. Já peço para ir adiantando que o Ministério de Louvor já venha para cá. Hoje é o nosso segundo dia de Congresso Aviva-nos. Nossa referência bíblica em Abacuque 3:2. Coloca, por favor, meninos. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecido. Parafraseando essa frase, esse versículo, na verdade. Ó Senhor, ouvi a sua fama, me dobrei e reverenciei ao Senhor a minha adoração. Irmãos, hoje é o nosso segundo dia de congresso. Nós estamos aqui falando de avivamento. Avivamento é o ato de avivar. É o ato de estar vivo, mais intenso, mais ativo. Amém. E nós estamos aqui para buscar esse Deus, o Deus imutável, o Deus que não muda, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas para que eu e você viva o avivamento do Senhor, nós precisamos nos arrepender sinceramente de todo o nosso coração. Amém. Nós precisamos buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. Nós precisamos reverenciar o Espírito Santo. Amém. E nós precisamos adorar ao Senhor em santidade. E enquanto nós tivermos santidade diante do Senhor, nós sabemos que Ele nos visita, que Ele está aqui nessa noite e que Ele visita o seu coração. Então se desprenda de todos os problemas, de todos os problemas que você entrou por essas portas, e adore ao Senhor. Nesse momento, deixe o seu telefone de lado, não fale com o seu irmão ao lado, adore, apenas adore aquele que é digno de toda honra
de toda glória e de todo louvor. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estarmos na sua casa, Senhor. Obrigado por ter nos trago até aqui, Senhor. Obrigado pelo livramento, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado. Pai, em nome de Jesus, abençoe e guarde os irmãos que ainda estão a caminho, Senhor. Traga-os debaixo das suas santas e poderosas mãos. Pai, nessa noite, visita-nos, Pai. Aviva-nos, Senhor. Que nós venhamos sair por essas portas de forma diferente como entramos, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para receber mais de Ti. Que nós venhamos, Senhor, entender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Qual é a sua boa, perfeita e vontade. Boa vontade em nossas vidas, Senhor. Então revela-te a nós nessa noite, Pai. Senhor, tens misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nos ajuda, Senhor, no nosso caminhar, Senhor. Pai, ainda que esteja difícil, Senhor, nos carregue em seus braços, Senhor. Pois nós sabemos que em Ti, Senhor, nós temos um fardo leve, Senhor. Um fardo, Senhor, que nós conseguimos carregar por conta do Senhor, por conta da Sua presença, por conta de tudo, Senhor, que Tu tens feito, abençoado. Em nome de Jesus, visite cada coração que entrar por essas portas. Em nome de Jesus, que nessa noite nós cremos, Pai, que é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é noite de perdão, é noite de nos rendermos a Ti, em espírito e em verdade. Usa nossas vidas, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui esta noite, aqui que estão nos ouvindo. Saiba de uma coisa, podemos ser perseguidos, pressionados, mas de maneira nenhuma abatidos, porque estamos de pé, né? O nosso Deus guerreia por nós. Então é motivo de muita alegria estar aqui esta noite para adorar aquele que é digno dessa honra, dessa glória e deste louvor. Amém? Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare: estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Aleluia! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Olhei perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Só tu, Senhor. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te louvar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, eu me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Do Senhor Jesus. Aleluia. Quando o mar agitar
sobre as águas. Sobre as águas, seu olhar encontrar, se porventura o braço forte, meu Senhor me levanta, sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte, meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me Aleluia. Glória a Deus. Vem sentar, meu Jesus. Glória a Deus. Nesse momento eu convido a coreografia Nascidas para Adorar.
Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, eu quero conhecer nossos visitantes. Eu vou pedir para o visitante só fazer acenar assim para a gente, só para a gente te conhecer. Sei aqui que tem com o pastor Glauber, né? Igreja Nova Jerusalém, estou certa? Batista Nova Jerusalém. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, que vocês possam fazer, tanto ele quanto os outros visitantes dessa casa, a sua casa. Assim, essa menina do lado da Vitória, seja muito bem-vinda. Como é que a igreja cumprimenta os visitantes? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Nesse mesmo espírito, vamos adorar a Deus com um momento de dízimos e ofertas. Rogério, peço que me ajude aqui, por favor. Convido a diaconisa Ruth e Isabel e o irmão Zé Roberto com o cantor cristão 171. Vamos ficar de pé, igreja? Cantar bem bonito? Aviva-nos, Senhor, oh, faz o teu poder, em santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Acenda o fogo no alto céu, em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó Pai, nos fluir. As dicas pensam divindade, primícias do mover. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Acenda o fogo no alto céu, em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, traz zelo, graça e abnegação, além do pecador. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Atira o fogo no alto céu, em cada coração. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar por esse momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai. Senhor, nesse momento eu quero que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles irmãos que puderam, Senhor, contribuir, Senhor, devolvendo os dízimos e ofertas, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada casa, cada dispensa, Pai. E que nessa noite, aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente também, Pai. Muito obrigado pela Tua doce presença. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido a jovem Vitória para o solo. Sou da Madre Igreja Capaz do Senhor. Calma que eu estou um pouco nervosa. Eu vou louvar um hino bastante conhecido, acredito que seja, e eu peço que os irmãos me ajudem.
Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus e é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam do caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode e tudo vê. E neste momento vai abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas ele vai te levantar. Ele é o teu Deus e é só o nome dele clamar. Sei que os sonhos se perderam do caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode e tudo vê. E neste momento vai abençoar você. Vai abençoar você. Vai abençoar você. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento mais esperado, eu convido aqui o pastor Glauber Cardoso. Vou convidar o Fábio para orar pela vida dele. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Convidar a igreja a se colocar de pé, estender as mãos para o nosso pastor. Santo Deus, eterno Pai, toma a vida do teu filho, Senhor Deus, conforme a tua vontade, Deus amado. Use-o poderosamente, Senhor, conforme o teu querer.
Fale aos nossos corações, conforme falaste ao coração do teu servo, Pai amado. Pai, nós te pedimos, Pai, que a sua bênção possa estar estendida sobre cada vida que entrou por essas portas, Pai amado, e que o teu poder venha fluir em nossas vidas, em nossos corações. Nós oramos pela vida do pastor Glauber, Pai, te pedindo a tua unção e a sua bênção sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Poder sentar, irmãos. Eu vim acompanhado das minhas ovelhas. Eu falei para eles que eu fiz aquilo que eu não gosto que eles façam: sair da igreja e carregar os membros. Mas eles não vão me seguir nisso não, porque senão eu brigo. Gileade, Karina e Atos. Gileade é a esposa de Karina, e nós vamos ser ministrados agora. Karina vai também cantar, quero chamá-la aqui. E daqui a pouco a gente vai ouvir o texto bíblico. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Boa noite. Que prazer estar com os irmãos. Eu não vou seguir esse exemplo, não. Até quando a gente sai no domingo, a gente pede para ele, né? Mas é um prazer estar com os irmãos. Esse aqui é o Atos. Ele vai louvar comigo essa noite, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, né? Eu não sei se você conhece o louvor, porque ele é antigo, né? O pessoal aí da mídia, se quiser botar, o nome é Pensando Bem. Me empresta meu telefone, Gil, por favor? É bem antigo. É J Neto, Pensando Bem, J Neto. Não tem ninguém antigo aí, não, né? Não tem, não. Aleluia. Já é crente velho, né? Amém. Vamos louvar a Deus. Se você sabe, você vai cantar comigo. Se você não sabe, você vai se derramando diante do Senhor. Ou você vai lendo aqui a letra, ou você vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? O importante é glorificarmos ao Senhor, porque Ele é o motivo de nós estarmos nesse culto. Não é verdade? Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha chora, grita e implora, não me deixe, Senhor.
Só tu me entendes e não me censure, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu tenho contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, que a minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não posso ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como vento sobre o mar. Você pode dizer: não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos do teu poder. Te adoramos por tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado
abençoe. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 2 e 3. É bom que essa chuva caiu e eu vou falar até meia-noite, porque vocês não vão embora enquanto não parar de chover. Que não pare agora, né? Senão vocês terão que ir. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Aleluia. Toda vez que a gente tem a oportunidade de pensar sobre o tema avivamento, né? A gente, na verdade, durante muito tempo, que a gente passou e ficou pensando que esse sempre foi um elemento que de tempo em tempo, quanto comunidade de fé, lá estávamos nós pedindo, clamando, desejando. É claro que a gente sempre se perguntou, porque de alguma forma, se tratando da nossa realidade brasileira, muitas vezes nós nos acostumamos com a ideia, com a palavra de que há um avivamento vindo, a nação brasileira será avivada. O tempo passou, a gente percebeu tanta coisa diferente, tanta estranheza. E aí é claro que a gente ficou pensando, cadê esse avivamento? Cadê essa ação? O que é então, ou o que me leva a pensar de fato o que é avivamento? A palavra avivamento é exatamente tornar a dar vida. Logo, quando a gente pensa em avivamento, é importante que a gente, para entender o sentido da palavra, retorne ao contexto do início de tudo. Retorne ao Gênesis. Imagina um homem criado por Deus, diante dele, e a Bíblia vai dizer que Deus sopra nele o ruache, o vento, o espírito, e então ele torna-se alma vivente. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando sobre vida. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando sobre sopro. Quando a gente fala de avivamento, a gente não está falando de estrutura, a gente não está falando de movimento, a gente não está falando de organização, a gente não está falando de jeitos, a gente está falando de sopro de Deus e de vida de Deus na vida do homem. Quando a gente fala de avivamento, a gente está falando exatamente da consciência de que, apesar da forma, nós não temos a vida que nos faz alma vivente. O clamor e, sobretudo, todas as vezes que nós estamos debruçados sobre esse tema, eu sempre entendo que o que a gente está pedindo para Deus é: sopra de novo, faz de novo. E deixa eu te dar um dado. Avivamento, agora eu estou começando ainda, então vamos lá, mas deixa eu melhorar aqui esse negócio aqui, deixa eu bugar um cadinho a sua cabeça. Avivamento nada tem a ver com coisa nova. Quando eu descobri isso, eu fiquei assustado, porque a gente sempre entendeu o avivamento como alguma coisa nova. A gente sempre acha que o avivamento é Deus trazer algo novo. Avivamento não é Deus trazer algo novo. Avivamento é Deus fazer de novo. Avivamento é Deus trazer outra vez. Avivamento é Deus nos levar para o início.
Avivamento não é Ele criar alguma coisa do nada. Avivamento é Ele de novo nos fazer viver e entender. É exatamente isso que Ele cobra a comunidade de Éfeso, lá na carta escrita àquelas igrejas do Apocalipse. Ele diz: lembra da onde caíste e torna a praticar a primeira obra e voltem para o primeiro amor. Avivamento é retorno, avivamento é recomeço, avivamento é a gente entender que a gente não está falando de construção, mas de reconstrução. Eu imagino quando Neemias andava lá e caminhava nas terras de Jerusalém, ele estava dizendo: ó Deus, eu brinquei nessa praça, ó Deus, eu ouvi histórias desse lugar. E quando Neemias então diz: Senhor, de novo, faz outra vez, faz novamente. Então, uma coisa que eu entendo e que eu preciso dizer é que avivamento desperta na gente a necessidade de viver algo que vivemos num passado recente. Quem nunca teve experiência com Deus não pode orar por avivamento, porque não viveu nada antes disso. Está querendo recuperar o quê? Está querendo restaurar o quê? Está querendo reviver o quê? Eu não vivi ainda. O clamor do avivamento é um apelo, é uma necessidade, é uma urgência. Bem, e eu daqui a pouco vou entrar no texto aqui. Obviamente eu estou introduzindo. Eu estou com os meus alunos aqui, é complicado, né? Senão depois eles brigam comigo lá no seminário. Mas eu vou entrar no texto. Primeiro a gente precisa pensar sobre essa ideia. Você já entendeu que eu não estou falando de algo novo. Qualquer coisa que você ouvir por aí, não, vamos trazer alguma coisa nova. Sai disso, irmão. Avivamento também não é movimento. Avivamento não é o dia da festa. Avivamento ele não é um evento. Ele não é uma coisa que a gente põe um nome, chama de avivamento, e não é o que a gente sente no evento. O avivamento é essa coisa que Deus nos traz de volta para aquele lugar onde a gente não deveria ter saído. Por exemplo, quando a gente olha para a história, a gente percebe inúmeras histórias de avivamento. Inúmeras histórias de avivamento. Se você for pegar no país de Gales, eles têm uma história. A história do avivamento do país de Gales é uma história que se deu com 89 pessoas, e outra começou entre os jovens e os adolescentes daquela comunidade. Eles orando sobre a pressão daquele povo que não queria que o evangelho fosse pregado, e eles começam então a fazer um trabalho de oração que durou dias e dias e dias, e aquela igreja orando, 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 e o Senhor veio com um avivamento sobre aquele país. Houve um avivamento que eu estudei há pouco tempo, entre 1949 a 1955, o nome do lugar é Ébrice. Um lugar assim estranho, eu não me lembro muito bem a palavra, mas me chamou a atenção que duas velhinhas, uma de 84 anos de idade, outra de 89, olhando para a comunidade de fé que estava vivendo um marasmo espiritual, que a igreja já estava longe de Deus, a reunião de culto virou uma coisa mais de clube, um encontro social, do que de fato um lugar para poder experienciar a presença de Deus. Aquelas velhas já, todas com quase 90 anos, sem força para muita coisa, sem força nas pernas, sem força para pregar, elas decidiram: vamos orar. Elas começaram a orar, e elas oravam. Elas oraram tanto, que Deus começou a mover o coração de outras pessoas daquela comunidade de fé, a ponto de outras pessoas começarem a orar. Diz a história que aquela igreja vivia um avivamento tão extraordinário. Deus trouxe um pregador que nem queria muito ir lá. Ele ficou abismado, porque a igreja estava envolvida, e teve um momento que houve um avivamento. As reuniões de oração tinha hora para começar e não tinha para acabar.
Toda vez que um crente se encontrava em algum lugar, que eles participavam de alguma coisa, lá estavam eles de mão estendida, clamando, orando. Houve um tempo naquela cidade que os bares estavam vazios, que os lugares onde Deus não era glorificado estavam fechando, porque tudo que se falava era sobre a presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. E eu quero dizer a você o seguinte, olhando para o texto bíblico, olhando para o que disse Abacuque, e eu penso que Abacuque é um exemplo claro disso, é um exemplo primeiramente desse conceito. Abacuque, depois de Jeremias, é o único profeta que tem coragem de diante de Deus dizer: eu quero justiça, porque essa gente não está andando segundo o Senhor, porque essa gente não está vivendo segundo a tua presença. Então Abacuque grita, se você for Abacuque capítulo 1, do versículo de número 2 ao versículo de número 4, Abacuque vai dar aquilo que eu chamei de grito de inconformidade. Ele dá o grito, verdadeiro grito por justiça. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quanto tempo eu irei clamar a ti, estando ferido, e tu não me salvarás? Porque tem mostrado o seu olhar pobrezas, tristezas, misérias e impiedade. O texto hebraico aqui do até quando implica que Abacuque não estava mais só gritando. Eu não sei você, mas tem momento que a gente está tão desesperado, orando por algo específico, que a gente começa falando baixinho, daqui a pouco a gente insiste, daqui a pouco a gente está gritando, daqui a pouco a gente está gemendo, daqui a pouco a gente está babando, e chega uma hora que você já não está mais só falando, você está gesticulando. O hebraico aqui, o até quando de Abacuque, ele está dizendo: Senhor, eu já estou orando com os braços, eu já estou gesticulando com o corpo, eu estou te perguntando até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá. Deixa eu dizer uma coisa para você: o avivamento não é uma coisa que se dá na conformidade. Uma igreja conformada não é avivada nunca. Um crente conformado não é avivado nunca. Enquanto você achar que está bom, está bom. Enquanto você achar que a vida tem que ser do jeito que está tudo bem. Não adianta a gente cantar avivamento, não adianta a gente fazer programação de avivamento se você não se incomodar a ponto de dizer: Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei? Eu não aguento mais olhar para essa circunstância. E eu não estou falando só da condição espiritual da comunidade de fé. É o até quando você anda nas ruas e vê as crianças cada vez menores se envolvendo com o tráfico de drogas. É você olhar e saber que cada vez mais as pessoas estão sem ter o que comer, sem ter o básico, aonde a corrupção e a injustiça toma conta da nossa cidade, toma conta dos nossos bairros, onde o nosso direito de ir e vir é limitado todo dia. E diante desse quadro, aonde as igrejas, infelizmente há muitas igrejas exploradoras, os profetas desviados, que só querem dinheiro, que só querem fama, que só querem roubar a lã das ovelhas. Precisa Deus levantar alguém que não queira isso e que tenha coragem de dizer: Deus, até quando? O cenário do avivamento não é um cenário amistoso, é um cenário de guerra. Você tem que se conformar, meu irmão. Você tem que olhar para a tua casa e dizer: até quando? Eu não quero mais meus filhos viver uma vida espiritual estranha à que eu vivo. Você tem que olhar para a tua comunidade de fé e dizer: Senhor, não dá, eu preciso ver o Senhor dominando esse lugar de um jeito extraordinário. Até quando? Você tem que olhar para esse bairro que está à sua volta e dizer: Senhor, eu quero alguma coisa. Eu preciso que o Senhor visite alguma coisa. Sabe qual é o grande problema? Nós acreditamos no mito do avivamento nacional. Eu tenho uma palavra para dizer: não existe avivamento global, não existe avivamento nacional. A história nunca comprovou que uma nação inteira, no sentido de global, houve, melhor dizendo, viveu um avivamento. Mas a história tem inúmeros relatos de um pequeno grupo,
de uma pequena igreja, de uma pequena cidade, de um pequeno lugar, de um pequeno povo. Eu quero te dizer que Deus não precisa que todo mundo aqui na Igreja Batista em Guarani acorde. Se todo mundo acordar, glória a Deus. Se todo mundo despertar, aleluia. Se todo mundo quiser, Deus seja louvado. Mas Ele só precisa de um. Ele só precisa de alguém. A Bíblia diz que Ele disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Ele não falou esse texto para quem estava fora da igreja. Esse versículo não é para ser lido para quem está fora. Esse versículo é para ser lido para quem está dentro. Ele está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele não está dizendo se todo mundo ouvir a minha voz, se os diáconos ouvirem a minha voz, se o pastor ouvir a minha voz. O que ele está dizendo é: eu só preciso de alguém que ouça a minha voz e abra a porta para eu entrar, porque eu entrarei. Deus está atrás de gente inconformada, gente que está cansada primeiramente de ter uma vida parada. O Abacuque está aqui dizendo o seguinte: a primeira coisa ele está propondo, dizendo: Deus, eu estou clamando, eu não quero mais isso. E se nós não entendermos que o avivamento tem tudo a ver com esse incômodo, com essa angústia, a gente não consegue isso. Se a gente não se mover em direção a alguma coisa, e você de repente está aqui esperando tanta gente acordar e Deus só está esperando você. É você que precisa, é você que tem que levantar, é você que tem que se erguer. Senhor, salva a minha casa. Mas Ele está aguardando você se levantar. Senhor, cuida desse bairro. Ele está aguardando você ouvir. É você. Por mais que às vezes essa sensação de caminhar sozinho é ruim, é difícil, mas o avivamento tem tudo a ver com a inconformidade. Eu não quero mais isso. Somos nós que vamos precisar de alguma forma insistir, pedir, clamar. E Ele está pronto para isso. Deus está pronto para responder essa oração. O que Ele está aguardando de mim e de você é que a gente se mova em direção, que a gente se erga, que a gente faça alguma coisa. Sabe por quê? Porque senão a gente vai participar do exército vitorioso, mas com Golias gritando 80 dias. O Golias está 80 dias no vale gritando, perguntando se não há homem em Israel. E o cara mais alto de Israel está escondido dentro da tenda. E os guerreiros experientes estão todos com medo. Aí sai um moleque magricelo, ruivo, com queijo e pão. E ele não foi lá para aquilo. Mas gente inconformada não precisa sair direcionado. Ele saiu, se ele viu, ele se ergue. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Gente inconformada, ele está olhando, precisa, conta comigo. Gente inconformada, gente que sabe, gente que tem um negócio, sabe? Gente que entendeu que Deus quer usar a vida dele. Não importa, ele não está preocupado se ele foi convidado para a festa, se ele foi chamado para o ministério, se ele é a pessoa certa para aquele dia. Ele olhou, está todo mundo parado e precisa trabalhar. Ele diz: pode contar comigo, eu estou aqui, usa a minha vida. Davi olhou e disse assim: me daí, quem é esse aí? Quem é esse incircunciso? Quem é esse aí que se levanta contra o exército do Deus vivo? A minha oração essa noite, nesse primeiro momento de reflexão, é que Deus incomode você. Eu vim aqui profetizar um montão de doideira. Eu quero que você perca o sono, se for necessário. Eu quero que você perca o rumo do caminho de casa. Eu quero que você perca a vontade de fazer as coisas que você mais ama, se for necessário.
Mas que você ouça a voz de Deus dizendo: eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou à porta. Eis que estou à porta, eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou à porta. Deus certamente tem um avivamento espiritual para essa localidade, para essa igreja. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito nisso. É possível que nesse bairro tenha uma comunidade de fé que esteja muito fria espiritualmente, enquanto o outro esteja vivendo um grande avivamento. Então Deus pode ter alguma coisa especial para essa comunidade de fé, para alcançar essa gente, para trabalhar nesse bairro, para operar aqui. Então você precisa dizer: até quando, Deus? Deus quer usar você, Deus quer usar a sua inconformidade, Deus quer usar a sua inquietação, o seu incômodo. Abacuque está gritando, gesticulando, pulando. Abacuque está implorando e dizendo: Deus, que cenário caótico é esse? Agora tem uma coisa que você precisa aprender. Parece uma loucura, né? Eu acabei de te motivar a se conformar, agora eu vou te botar um cadinho de medo. Mas não é eu, é o texto. Abacuque pede tudo isso, pastor Paulo. Mas tem uma coisa interessante. Quando vai para o versículo 6, dessa vez Deus quis responder: o avivamento é uma oração perigosa. Vocês estão clamando por avivamento, né? Mas o avivamento é uma oração perigosíssima. Sabe por quê? Por uma coisa simples, porque o avivamento não é obra de homens. Ninguém fabrica avivamento. E a gente só está vivendo esses desastres, aí estão chamando de avivamento um montão de barulho. E eu sou barulhento, não tem nada a ver com barulho, eu sou escandaloso. Mas o que estão chamando de avivamento no Brasil, desde quando eu sou crente há mais de 25 anos, e esse tempo todo o que eu ouvi chamar de avivamento era barulho. Porque avivamento não tem nada a ver com o tom da música que a gente canta. Avivamento não tem nada a ver se a gente está cantando Oxípio ou está cantando Corinho de Fogo. Avivamento não tem nada a ver se a gente está pregando um pastor batista tradicional ou um batista razoável igual esse aqui, que parece mais pentecostal do que outra coisa. Avivamento não tem nada a ver se a gente está falando no tom de voz, daquele tomzinho de voz lentinho ou daquele tomzinho de voz aleluia. Não tem nada a ver se a gente está cantando a Viva no Senhor, lá no nosso hino do nosso cantor de 171, e alguém ficou aí falando isso, né? Alguém ouviu, meu Deus, 171, mas é o nosso cantor, eu adoro esse hino. Inclusive. Ou se a gente vai cantar música de fogo. Avivamento a gente não faz, avivamento não é fabricado. Porque avivamento fabricado começa hoje e termina amanhã. O avivamento que a gente fabrica depende da música que a gente canta. É por isso que tem muita gente que não quer parar de cantar nunca. Canta uma música, aí o povo chorou, o povo orou. Aí todo culto quer cantar a mesma música, todo culto quer fazer a mesma entonação de voz, todo culto quer levantar a mão direita, porque foi a mão direita que operou. Todo culto quer fazer a mesma coisa. Avivamento não tem nada a ver com isso. Avivamento é obra de Deus e não dos homens. E eu, antes de continuar nessa ideia de ser obra de Deus, eu vou dizer por que o avivamento é uma oração perigosa. Isso é um detalhe livre que surgiu no meu sermão enquanto eu vinha para cá. É perigoso porque a gente está assim, eu estou inconformado, eu estou querendo, mas a gente não faz ideia do que Deus vai propor para a gente. Vocês não têm ideia, vocês não estão pedindo avivamento, mas vocês não têm ideia o que Deus vai propor para vocês a partir daqui. Vocês sabem? Não. Sabe por quê? Pastor, isso está onde no texto? É só se você ler do verso de número 6 ao verso de número 14, Deus diz para Abacuque: tá bom, você quer que eu te escute? Você está se balançando, você está dando cambalhota, você está reclamando que eu não te escuto? Te ouvi, e vou te responder agora. Olha só, vou despertar os caldeus, vou levantar os babilônicos, e eles vão vir com força. Se prepara, viu? Pode preparar, Abacuque, eu te respondi agora. Porque orar, a gente baba, ora, chora. Responde, Deus. Ele diz: ok, vou responder. Vou fechar a porta. Não, Senhor. Não é assim? Não é desse jeito? Ó, não vai viver não. Como é que é, Jesus? Não vai não. Abacuque está clamando, está pedindo, está dizendo até quando, está fazendo o que é certo. Deus responde. Deus garante: vocês não vão morrer não, mas eu vou colocar adversidade.
Vocês não vão morrer não, mas vai ter castigo. Vocês não vão morrer não, mas vai ter correção. Vocês não vão morrer não, mas eu vou cobrar de vocês. Vocês não vão morrer não, mas eu vou apertar tudo que eu puder apertar. Eu vou usar os caldeus como a minha mão de justiça. É uma oração perigosa porque a gente não sabe o que Deus usará para nos levar para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Ele diz, eu vou usar os caldeus. Aí o Abacuque, agora ele já não está mais. Agora, se você ver como é que começa o versículo, capítulo 2, verso 1 e 2, ele começa assim. O cara parou de tremer, de gesticular e de falar qualquer coisa. Ele diz, eu vou subir para a torre da vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e eu vou vigiar, Senhor. E vou aguardar aquilo que o Senhor tem para me responder, porque eu acho que o Senhor falou agora, o Senhor vai pensar de novo. A realidade é essa. É perigoso, porque a gente está entrando num lugar que a gente não tem controle. O avivamento tem tudo a ver, a oração por avivamento tem tudo a ver com a gente, com tudo a ver com a experiência do mar. Não é? Os antigos já diziam que mar não tem cabelo, meu irmão. E mesmo sabendo nadar, você tem que entrar com cuidado. Porque em alguma hora foi. Só que o que eu estou dizendo, eu não quero estimular você a pedir. Eu só quero te dizer que quando você entrar nessa dimensão, se prepare para ser carregado e não mais carregar. Se prepare para conduzir, não mais. Se prepare para ser conduzido e não mais conduzir. Se prepare, porque Deus vai abrir caminhos, vai mover circunstâncias. Não se assuste se Deus começar a mover coisas aqui extraordinárias, fazer coisas que vocês ficam assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? É possível que seja efeito da oração feita neste lugar. Aviva-nos, Senhor, aviva. Ele disse, tudo bem, eu vou mover, tudo bem, eu vou abrir, tudo bem, eu vou tirar aqui, eu vou colocar ali, eu vou tirar daqui para lá, eu vou consertar coisas, eu vou fazer coisas. É uma oração perigosa exatamente por isso. Porque Deus está nos levando para um lugar que a gente vai saber de fato que nós não temos controle absolutamente de nada. O que nos resta é subir na torre e aguardar o que Ele tem para dizer. O avivamento, além de ser uma oração perigosa, não é obra de homens, como eu disse, não se fabrica. O homem clama, o homem pede, o homem anseia, mas o homem não produz. Irmão, como a gente está no Antigo Testamento, eu vou pegar um outro exemplo de lá. Lembra dos sacerdotes? Os sacerdotes, os filhos de Samuel, eles ficaram tão profissionais no altar, tão bons, pastorzão, que eles disseram assim, acabou, já está ultrapassado esse negócio de ficar, tira a cinza, tira a roupa, porque eles tinham que botar uma roupa lavável, coloca uma brasinha ali, mantém aquela brasa lá, porque era assim o negócio. A brasa saía, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque o sacerdote pegava o fogo, levava para um canto, levava ao altar, botava a oferta e trazia o fogo de novo. Os filhos de Samuel disseram assim, não, a gente já está novo. A gente tem iPhone. Não, a gente toca aqui no violão de última geração, que história é essa? A gente agora não está mais cantando, a gente está usando o microfone de lapela. Oxe, que isso? Não, a gente está em outra geração. Como é que é? Sujar roupa de cinza? Como é que é? Para ter avivamento tem que ter vida de oração mesmo? Vida mesmo, orar mesmo, tempo com Deus. Não, a gente está em outro tempo, agora é cantar uma música lenta, chamar o povo para o fogo, está tudo certo. A geração dos filhos de Samuel é a geração que aprendeu a fazer fogo. Só que tem um detalhe. Aonde é que está a diferença da geração que faz fogo e da geração que pede o fogo de Deus? É que a geração que faz fogo até faz fogo. Só que o resultado do fogo dessa geração é morte. Porque a Bíblia diz que eles fizeram fogo e alguém disse, é fogo estranho no altar. E eles morreram. Por isso que a gente não produz avivamento. Porque avivamento não é uma produção nossa, a gente não tem... Qual é a técnica? A técnica não é nossa produção.
Qual é o jeito? O jeito não é, não tem jeito. Mas, pastor, qual é a música que canta? Não tem música. Qual é o melhor dia? Não tem o melhor dia. Qual é a melhor forma? Não tem a melhor forma. Pastor, qual é o caminho? O caminho é coração quebrantado e espírito contrito. Qual é o caminho? O caminho é confessar do pecado, arrepender dos maus caminhos e dizer: Deus, eis-me aqui, guia-me pelas tuas veredas. Esse é o lugar. A gente se coloca na brecha e deixa quem tem autoridade para fazer. Não está no nosso controle, não está no nosso domínio. Não somos nós que produzimos absolutamente nada. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava num retiro de carnaval com a juventude lá da igreja. Estávamos na Praia do Foguete. E aí naquele dia à noite nós resolvemos sair pelas ruas cantando, batendo pandeiro. E vivemos uma experiência espiritual extraordinária. As pessoas saíam pelos prédios, pedindo oração. Foi uma loucura aquele dia. Fizemos vários momentos de oração, pregamos a palavra, evangelizamos. E era um retiro que a gente não foi retiro espiritual. Nós fomos lá para curtir o feriado, mas a gente decidiu fazer aquilo. Mas a gente se acostuma tão rápido, a gente acha que o negócio assim tem que se repetir o tempo todo, né? Aí a gente falou, no dia seguinte a gente se preparou. No dia anterior não, mas no dia seguinte a gente se preparou, escolhemos música, o jeito, a maneira. E falou, meu irmão, se ontem foi assim, imagina hoje. Fomos para a rua. E, meu irmão, Deus mandou uma ventania. E a gente orava, Senhor. A gente estava até achando que era Elias. Para esse negócio, Senhor, segura esse vento. Mas nada, era areia na cara, pá. E foi uma loucura. E a gente ainda tentou, eu lembro que a gente tentou, a gente quis, a gente desejou. Senhor, não é possível. Mas aí teve uma hora que eu parei e disse para eles, eu falei, minha gente, o que Deus tinha para fazer, do jeito que Ele tinha para fazer, Ele fez ontem. Hoje Ele tem uma outra coisa. Vamos voltar para casa, orar e saber o que Ele quer para hoje. Porque não está no nosso controle. Não está sobre o nosso domínio. A outra coisa que eu queria dizer sobre isso está exatamente no verso de número 2. Quando Abacuque, então, a Bíblia vai dizer que aí o verso capítulo 3, ele começa a orar. Se a gente não tem, em nome de Jesus, como dominar, como controlar, como resolver, a única coisa que nos resta é a oração. Ele diz, eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. E ele disse, eu me sinto alarmado. O que ele está dizendo, eu ouvi o que o Senhor disse sobre os caldeus, eu estou com medo. E aí então, olhando para isso, ele para de pedir justiça e dizer, Senhor, aviva a tua obra. Nós precisamos ser convencidos que só Ele faz. Nós precisamos ser convencidos a ser invadido pelo sopro do Senhor. Nós, em nome de Jesus, precisamos entender que se clamar por avivamento é Deus nos convidar de novo para o início, é lembrar do início da caminhada, é lembrar do tempo em que o teu coração queimava, é lembrar do tempo em que a tua vida espiritual era mais colorida, em que o culto não era uma reunião religiosa apenas, mas era um lugar onde na comunhão da igreja Deus falava ao seu coração. Aviva-nos é o caminho que nos resta, é o clamor para o retorno, é o clamor para o início, é dizer, Deus, faz de novo, faz outra vez, Senhor, realiza novamente. Deus, por favor, me leva ao primeiro amor. Eu não quero mais andar e sair desse lugar do mesmo jeito. Eu não quero mais viver um marasmo espiritual na minha casa. Eu não quero mais ouvir a tua palavra culto a culto, meu coração não queimar.
Eu não quero mais viver como se fosse uma pessoa morta. Eu não quero ser só religioso. Eu não quero ser só o meu nome no livro de uma igreja. Eu quero, Deus, sentir a tua presença e carregá-la comigo. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa então entender que nesse lugar, ou esse avivamento, está exatamente isso. Está você entender esse lugar da oração, esse lugar da experiência, esse lugar da intimidade, esse lugar do encontro. E isso é a única coisa que nos resta. Nós precisamos voltar a esse lugar. Lá está Abacuque dizendo que se você quiser, e se você me perguntar essa noite, pastor, qual é a grande marca do avivamento? A grande marca do avivamento é misericórdia. Olha o que Abacuque diz: na ira, lembra da misericórdia. O sinal de avivamento está exatamente no banho de misericórdia que nós sentimos diariamente em nosso meio. Nós recebemos e somos batizados por Deus na misericórdia, com o intuito de compartilharmos ela aos homens. A misericórdia é a marca do avivamento, porque a ideia é Deus, como dizia Calbart, Deus opera na igreja e a igreja opera no mundo. A igreja precisa ser esse lugar de misericórdia, onde as pessoas se sintam seguras, acolhidas, amadas. Onde a gente tem a condição de entender que mesmo diante de um erro, mesmo diante de um pecado confessado, declarado, nós seremos assim, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer peso de juízo, nós receberemos a misericórdia do Senhor. Porque o salmista declarou que o juízo e a justiça é a base do trono de Deus. Mas adiante da sua face, diz o Senhor, vai a misericórdia. Deus nunca chega com juízo antes da misericórdia. Abacuque está dizendo: lembra-te da misericórdia, Senhor. Porque a misericórdia é a marca desse avivamento. É impossível crer num avivamento em que a igreja não seja banhada de misericórdia. É impossível crer num avivamento em que as nossas relações não fiquem mais leves. É impossível crer num avivamento em que Deus não nos dá a inclinação para aqueles que sofrem, para aqueles que pouco têm e para aqueles que nada têm. É impossível pensar no avivamento quando na verdade a gente não queira então ser instrumento de misericórdia para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos batize essa noite, mas que Ele nos batize de misericórdia. Abacuque ainda continua, e eu encerro aqui. E isso aqui para mim é uma das coisas mais profundas do texto. Porque Abacuque faz um pedido para Deus. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Eu ouvi a tua palavra, eu temi, eu orei, eu entendi que eu não tenho responsabilidade nisso, eu entendi que eu não domino isso, eu entendi que eu não governo isso, eu entendi que não sou eu que faço isso. Ele diz: Senhor, posso pedir uma coisa para você? No meio dos anos, e no curso dos anos, faça a tua obra conhecida. Sabe o que Abacuque está falando? Abacuque está falando de um dos nossos maiores problemas: constância. O nosso maior problema é constância. Pastor Paulo, eu acredito que é por isso que por 11 vezes Jesus disse isso em João 15. Permaneça, permaneça e permaneça. Às vezes você começa muito bem. Como é que você começou janeiro? Começou janeiro como? Ativo, operoso, falando de Jesus, pregando, vivendo o evangelho aqui e fora, servindo na comunidade, adorando a Deus, orando, lendo, participando dos devocionais, contribuindo, investindo. E como é que você está agora?
Como é que você está hoje? Como é que está a tua fé hoje? E eu não estou falando dos seus anos para trás, eu estou falando de janeiro. Eu estou falando de 7 meses atrás. Como é que está você hoje? E como é que você estava em janeiro? O que Abacuque está falando é que a gente precisa viver experiências que nos marquem para a vida. Quando aconteceu aquele movimento daquela faculdade em uma das cidades norte-americanas, o que mais me questionaram foi: e aí, pastor, é avivamento ou não é? Eu respondi a mesma coisa. Não sei. Vamos esperar o fogo abaixar. Porque enquanto a fogueira está alta, a gente não consegue perceber o que está queimado e o que não está. Não é verdade? Não é? A gente precisa de fogaréu, a gente bota fogo, deixa a madeira queimar e é na brasa que a gente põe a batata doce. Porque o que faz o sentido é isso, a gente acende a fogueira, não é isso? Hoje mesmo, quando a gente faz um churrasco, como é que é? Fez o churrasco, você bota o fogo, levanta aquele fogão. Não é isso? Mas é o que você quer o fogão ou quer a brasa? É a brasa. É a brasa. Tem um termo grego lá de Timóteo interessante. Timóteo diz o seguinte lá, quando Timóteo estava triste, eu até pensei em refletir sobre esse texto hoje. O texto sagrado diz que o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, lembra do dom de Deus que há em ti. Essa expressão no grego é torna a pôr fogo de novo. E a ideia é exatamente, o N.T. White fala que a ideia é exatamente de uma churrasqueira, em que a gente vai usar no dia seguinte, usou hoje, vai usar no dia seguinte, aí você deixa aquele botão de carvão lá e você vai de novo ali, assoprando, 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 com o intuito de quê? Do fogo pegar de novo. Avivamento tem a ver de constâncias. A gente precisa, Deus me trouxe aqui para dizer: chega de momentos, chega de evento, chega de qualquer outra coisa que apenas proporcione a você experiências passageiras. Chega disso. Se for para estar na presença de Deus, que você saia como Jacó, marcado. Porque se for para ver anjo, lutar com anjo, só se for para sair marcado. Porque as experiências com Deus não acabam amanhã. Martin Lloyd Jones era um pregador calvinista, pregando a palavra num culto, foi tomado por um sentimento, um desejo de fazer apelo, e calvinista não faz apelo. E ele ficou naquela briga: e agora, Senhor, faço apelo, não faço, eu sou calvinista, eu já estou pregando, não faço apelo. E aí ele falou: não vou fazer, porque eu quero, não vou. E aquele culto foi uma bênção. No final do culto, ele apertou a mão das pessoas. No dia seguinte, ele está andando na rua, um dos vizinhos da igreja aperta a mão dele e diz: pastor Martin, ontem como Deus te usou? Pastor, eu senti no meu coração fervor, e se o Senhor tivesse feito apelo, eu teria me levantado e aceitado a Jesus. Escuta, não dá glória a Deus agora não, aguenta aí que a história não terminou. Pastor Martin olhou para ele, se fosse eu, ficaria com a cara vermelha, disse: Senhor, te desobedeci. Mas Martin não, Martin crente, olhou para ele e disse: meu filho, ainda bem que eu não fiz, porque se o que você sentiu ontem não durou até hoje, é sinal que o que você sentiu não era do céu. Experiência com Deus é para a vida, gente. Esse negócio de chorar e babar, rodar, de viver coisas e depois no dia seguinte, passou um mês, acabou, isso não é experiência com Deus, isso é emoção. A vida da gente tem que ser marcada. Daqui a 30 anos você vai estar chorando com saudade, mas está lembrando: Senhor, eu quero sentir aquele negócio de novo. Porque já avivamento não é soprar a vida de novo. Então, só quem pede para viver é quem já foi vivo.
A gente precisa entender que o Abacuque está dizendo: Senhor, pelo amor do teu nome, faz isso durar. Não deixa isso acabar, não. Faz isso durar. O interesse de Deus com a tua vida hoje é que você entenda isso. Eu tenho certeza, porque isso estava nos planos de Deus, eu tenho certeza que esse fim de semana é para a tua vida, é para a vida dessa comunidade de fé. Eu tenho certeza que tudo que Deus operou aqui é para falar o teu coração. Eu tenho certeza que desde ontem Deus já gerou experiências na tua vida, nesse tempo que vocês construíram para clamar por avivamento. Mas Ele fez tudo isso para que você entenda que a intenção dEle é que isso aqui dure. É que você continue aqui no meio dos anos. E que se daqui a 50 anos se reunir um outro grupo aqui, eles lembrem de um tempo em que vocês viveram nele, e eles orem: Senhor, como foi naqueles dias? Aleluia! Como foi naqueles dias? Faz de novo. Como era naquele tempo, opera novamente. Como era daquela forma, faz outra vez, Senhor. É isso que Abacuque está dizendo. Nós não podemos mais viver uma vida espiritual no efeito estamparia. Se você for num lugar que faz estampa em camisa, se você põe uma camisa preta para estampar qualquer figura, ela muda de cor. Ela fica branca. Enquanto ela estiver quente, ela fica branca. Quando ela esfriar, ela volta para a cor antiga. Deus não quer que você viva mais isso, não. Porque você vem aqui domingo, você vem aqui quarta-feira, você vem aqui no congresso, você vem aqui num dia, Deus toca o teu coração, Deus fala com você, você sai determinado: vou mudar de vida, vou fazer diferente, vou servir, vou me entregar, eu vou. Mas o problema é que quarta-feira você já está de novo precisando que alguém lhe ponha a mão na cabeça, te dê um óleo, te faça alguma coisa, porque parece que você voltou a dizer: eu quero parar, eu quero desistir. Pelo amor de Deus, no meio dos anos, torna a tua obra conhecida, Senhor. Faz isso que a gente está vivendo ser duradouro. E mais do que isso, faz isso que a gente está vivendo ser conhecido. Eu concluo essa noite lhe propondo, meu irmão, a dizer: nós estamos todos nesse culto assumindo uma coisa. Deus, é forte o que eu vou dizer, nós estamos todos nesse culto assumindo uma coisa. Deus, nós não estamos vivos. Então sopra a tua vida de novo. Sopra outra vez. E a minha oração é que você, em nome de Jesus, entenda exatamente isso. Que na sua inconformidade, na sua compreensão de que você não produz avivamento, que na sua inteligência de perceber que a vida de oração é o único caminho, na sua instrumentabilidade você compreende que a misericórdia é a obra do avivamento. E na sua firmeza você entende que o que Deus está fazendo na sua vida hoje não pode acabar amanhã. Assim, meus irmãos, nós seremos avivados. Assim nós viveremos avivamento. Eu queria convidar você a ficar em pé. Aleluia. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, ateia o fogo do alto céu, inunda coração. Aviva-nos, Senhor, eis nós
nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aleluia. Eu vou dar um tempo para você orar. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida agora e diz: Senhor, vem sobre mim, vem sobre mim. Se inconforme com a vida que você está levando. Se inconforme com a situação do seu bairro. Se inconforme com a situação da sua igreja. Se inconforme com a situação das pessoas que estão à sua volta. Se inconforme em nome de Jesus. E diga: Senhor, usa a minha vida. Vem sobre mim, vem sobre mim. O avivamento é intervenção. O avivamento é ação de Deus direta. O avivamento é Deus operar de maneira poderosa. O avivamento é Deus vir de encontro. É Deus ir de encontro. É Deus causar, Deus barrar a iniquidade, barrar a frieza, barrar a tristeza, barrar o pecado. Em nome de Jesus, o avivamento traz a santidade, o amor à palavra, o apego à oração, o amor a Deus, em nome de Jesus. Deixa o Senhor mover o teu coração. Eu não sei se há alguém entre nós que deseja aceitar Jesus. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu quero convidar você a fazer essa decisão. Se você está aqui e quer Jesus, o Senhor também quer você. Se você sentir isso no coração. Mas esse é o momento também, meu irmão. Se você está aqui e tem vivido um tempo de frieza, e tem vivido um tempo de afastamento, de repente você está aqui e está afastado. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Eu quero que você tenha coragem de sair do seu lugar e vir aqui. Se você está aqui, pastor, eu tenho vivido um tempo de frieza, eu reconheço, eu estou nesse lugar aí que o senhor está falando. Eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Deus tem coisas para você. A palavra está diante de nós, aberta, irmãos, exposta. Pai de misericórdia, nós estamos aqui nessa noite. E a tua palavra foi aberta diante da tua igreja. E tudo que foi dito veio do teu coração. Mais do que a minha eloquência, o trabalho hermenêutico, homilético, o teu Espírito falou aos nossos corações. Então, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor há de produzir segundo a tua palavra. Pega os adolescentes, Senhor. Pega os adolescentes, toca neles. Os menorzinhos. Dê experiências espirituais para eles. Que eles tenham visões, sonhos. Que eles sejam dominados por poder. Que as crianças dessa casa sejam cheias do teu Espírito Santo. Deus, que em nome de Jesus os jovens tenham visões espirituais, planejamento para essa comunidade, Senhor. Deus, que o Senhor possa liberar sobre os anciões, em nome de Jesus, uma palavra profética, que eles tenham na boca uma palavra de renovo, uma palavra de novidade, uma palavra profunda, uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que essa comunidade aqui, em torno dessa igreja, possa experimentar do poder e da glória que o Senhor está liberando sobre esse povo. O teu povo se reúne aqui, tem clamado, não agora, mas há tempo. Mas o Senhor é Deus que tem operado, e que aquilo que o Senhor tem feito, possa se tornar conhecido nessa localidade. Em nome de Jesus. Nós declaramos isso na sua palavra. É a nossa oração hoje e sempre. E você que acredita nisso, diga amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, poder sentar. Amém? Pastor Paulo, obrigado, meu amigo. Foi muito bom lhe conhecer. Muito bom poder estar com você. Que Deus abençoe.
abençoe a sua igreja, ok? Irmão, só uma coisa que eu preciso dizer. A esposa do Fábio chamou a nossa igreja lá de Nova Jerusalém, né? Mas é a Igreja Batista Jerusalém. Mas eu não corrigi ela porque há anos, e olha que eu sou membro da minha igreja desde 1999, cheguei lá com 10 anos. E há anos a gente, tudo quanto é lugar, sempre tem um Nova. Aí eu acho que eu já estou em desobediência. Eu estou querendo mudar, né? Eu acabei de botar uma placa nova, vou ter que botar um novo lá, ou nova. Porque todo mundo fala de nova, por isso que está tudo em casa. Paulo, obrigado. Deus abençoe a tua igreja. Amém? Amém. Queridos, que bênção, né? Eu sei que a hora está avançada, né? Queria cantar, cara. Vamos cantar? Aquele louvor do Ministério Louvor, vamos lá. Aquele de ontem. Isso. Se a gente estivesse no jogo do Flamengo e fosse para a prorrogação, a gente não saía do Maracanã, né? Oi? Nem iria, né? Mas se Deus está derramando nessa noite, vamos aproveitar, né? Vamos cantar ao Senhor, vamos aproveitar. E eu tenho falado, pastor Glauber, para essa comunidade, a nova, para essa comunidade, para a gente não ficar no meio, a gente não se conformar, a gente ter essa revolta mesmo, né? Então nessa noite, Deus continue ministrando na tua vida. Que benção. Desperta tu que dormes. Glória a Deus. É hora de mudar, cara. Glória a Deus. É hora de mudar. Não dá mais para viver uma vida de... Eu faço uma semana de oração e só nessa semana eu oro. Não dá mais, não. Ou a gente assume o compromisso com Deus de viver uma vida mesmo para Ele e ver as coisas de Deus acontecendo aqui nesse lugar, ou a gente vai sempre ficar no meio. E lugar do meio não é o lugar onde Deus quer. Ou a gente é quente, ou a gente é frio, né? Porque Ele pode nos aquecer. Não é verdade? Então vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor. Adora o Senhor em nome de Jesus. Eu ainda tenho algum momento com você ainda. Ainda quero fazer um momento de oração aqui também. Vamos cantar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Obrigado, Deus. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio
nesse lugar, Senhor. Uma coisa A presença de Deus. pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz Aleluia. perdoar seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele Aleluia. que faz perdoar seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros, danamos o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negues o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Aleluia. Uma coisa Glória a Deus. vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Pede isso ao Senhor. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Oh Deus. Querido, que isso seja para todos os dias da tua vida. Pega esse momento, pega essa palavra que foi ministrada nessa noite. Fala assim: Senhor, eu não quero viver um momento só. Eu não quero viver só um culto avivado. Eu não quero só viver um culto de só um momento avivado. Leva para a tua vida. Saia do meio. Se inconforme. Não está bom. Mude. Faz um voto com Deus. Deus, eu não quero ficar do mesmo jeito. Eu não quero ser essa pessoa na meiuca, essa pessoa medíocre, que ora pouco, que lê pouco, que não fala com o Senhor. Eu não quero isso. Eu quero ser avivado. Eu quero ver as coisas de Deus acontecendo. Eu quero ser achado avivado. Mas não fique só vivendo um momento, não. Porque daqui a pouco a gente vai para casa. Mas a misericórdia vai ter que falar na segunda-feira. O culto vai ter que continuar amanhã. A vida nossa com Deus vai ter que continuar amanhã. Vai ter que continuar terça, quarta-feira. Porque Deus não é Deus de momento, querido.
Deus não é Deus de momento, mas é Deus de mudar a tua vida para a vida inteira. Em nome de Jesus. Deus tem ministrado na igreja. Deus tem falado na igreja. E nós precisamos ser avivados. E como bem disse o nosso pastor nessa noite, avivamento não é movimento, é algo de Deus produzido em nós, que nos faz reviver o que vivemos lá atrás, quando tínhamos alegria da presença de Deus, quando tínhamos alegria do culto ao Senhor, quando tínhamos alegria quando cantávamos ao Senhor, quando líamos a palavra do Senhor, quando orávamos e gastávamos tempos com o Senhor. Se você um dia foi assim, você pode pedir avivamento ao Senhor nessa noite e fala: Senhor, eu quero voltar lá, mas viva um avivamento para a vida inteira. Seja avivado em nome de Jesus. Pai Santo, aviva a tua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos e faz-a conhecida no meio de nós. Usa o teu povo, Senhor. Senhor, nós não sabemos como, o que o Senhor vai usar, mas nós queremos chegar no final e cantarmos louvores ao Senhor, mas que o Senhor use o que o Senhor quiser, ó Deus, para avivar a tua igreja, para avivar o teu povo, e que venhamos experimentar o grande avivamento do Senhor, não do pastor, não, ó Deus, da denominação, não, ó Deus, do nosso momento que estamos vivendo, mas seja o avivamento do Senhor. Ateia fogo dos altos céus na tua casa, ó Deus, venha nos avivar, nos trazer uma vida real, a nos trazer uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de leitura da tua palavra, uma vida de viver a misericórdia do Senhor, uma vida, ó Deus, avivada no meio dos anos. E não nos deixa, Senhor, ficar pelo meio do caminho. Conta com essa igreja, Pai. Desperta essa igreja, fala com ela de madrugada, Senhor. Tira o pecado, tira aquilo que vem atrapalhar, ó Deus, o nosso avivamento. Mas que Deus, que nessa noite nós venhamos, cada um individualmente, Senhor, abrir os nossos corações para o Senhor e dizer: Senhor, nós não queremos mais ficar do mesmo jeito, queremos viver algo novo, queremos viver algo novo, queremos queimar. A nossa alegria vai ser queimar pela tua presença, vai ser queimar pelo teu avivamento, vai ser queimar pela tua palavra, pela oração, pelos cânticos ao Senhor. Não viver, ó Deus, uma vida de aparência, mas viver uma vida real para o Senhor. Nessa noite, toma a tua igreja, aviva a tua igreja. Nós te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Ainda de pé, eu quero chamar aqui a família do Ronaldo. Cadê o meu irmão Ronaldo? Vem cá, Ronaldo, irmã Sônia. Isso. Eu queria orar por eles. Não, ainda está na live ainda, né? Tira da live não. E eu não autorizo, não peço e não aceito que ninguém traga candidato na igreja. Certo? O pastor já deu uma palavra muito clara. Mas eles são nossos. E eu não posso deixar de orar, né? E ele disse para mim assim: pastor, na época da eleição não vou nem à igreja. Eu falei: não, aí que você tem que ir à igreja mesmo. Então, nosso irmão Ronaldo, eu estou aqui orando como pastor dele. E se eu não sou pastor, eu oro em casa dos outros, eu oro em casa. Né? Eu oro em casa, eu sou bem claro, irmãos. Vocês sabem como é que eu sou, né? Já teve gente que ligou para mim: pastor, posso levar candidato A? Eu falei: não. Ah, mas pastor, é só para o senhor orar e tirar uma foto com ele. Eu falei: se levar, eu não vou orar. Porque, meu irmão, eu oro por ele daqui de casa e Deus ouve. Mas eu estou orando para um membro da igreja, para um irmão nosso, né? E eu preciso orar como pastor, abençoar essa candidatura, para a glória do Senhor, né? Então vamos estender as mãos para cá, abençoar a vida do Ronaldo, e depois nós vamos orar encerrando. Eu vou impetrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor pelo culto, ó Deus, ao Senhor. Mas também nesse momento, Pai, quero fazer menção, ó Deus, do irmão Ronaldo, ó Deus, da sua esposa, da sua filha.
ó Deus, nessa caminhada do pleito eleitoral, Senhor. Deus querido, eu não sei, Pai, o que o Senhor tem separado para o Ronaldo, mas eu já quero lhe entregar, ó Deus, essa candidatura. Quero entregar cada movimento do teu filho, cada momento do teu filho, eu quero abençoar e te pedir que o Senhor cubra, ó Deus, o teu filho, ó Deus, com o teu cuidado, com o teu poder, e que nada de mal venha acontecer com ele, Senhor, e que ele seja bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Cuida dele, Pai. Abençoe a sua esposa, a irmã Sônia, abençoe a Maria Eduarda, abençoe seu filho, abençoe aqueles que estão ao seu redor, ó Deus, livra de todo mal, ó Deus, e continua, ó Deus, abençoando, ó Deus, esse pleito eleitoral, e que seja, ó Deus, em nome de Jesus, eleitos aqueles que o Senhor escolher, ó Deus, para essa legislatura, ó Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos, e que poderosamente seja abençoado o povo de São João de Meriti, por causa, ó Deus, que o Senhor colocou a mão, e os políticos vão abençoar São João de Meriti, e que será uma bênção a próxima legislatura. Nós pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoá-los poderosamente. Abençoe a vida do Ronaldo, dê a ele bom êxito, e que tudo que ele fizer, ele faça para a tua honra e tua glória. Eu te oro em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Você pode sentar, me dar 2 minutos, você pode aplaudir ao Senhor também.